Pega aí a sua Bíblia. Abra ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. E eu quero falar hoje justamente para que nosso coração possa estar alinhado diante do Senhor nesses 21 dias. Sobre verdades na oração e do jejum. Sabe por que muitas pessoas não oram como deveriam? Por não entenderem a importância. Sabe por que muitas pessoas não jejuam? Porque não entendem, não vê a importância, não tem revelação baseada na palavra de Deus daquilo que é. Por isso eu quero compartilhar isso. Pode abaixar um bocadinho a música aí, tá bem? Por favor. Marcos no capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim: Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: O que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Jesus também ficava indignado com os discípulos dele. Tragam-me o menino. Versículo 20. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no mesmo. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou e agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã reunidos no teu nome. Obrigado por esse privilégio, obrigado porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu à tua presença. E o que nós mais precisamos, Senhor Jesus, é ouvirmos a tua voz, as tuas palavras que nos lavam, que nos curam, que nos transformam e incendeiam o nosso coração. Por isso, nesta manhã, Senhor Jesus, tenha liberdade neste lugar de fazer aquilo que o Senhor desejar. Fala conosco, ministra aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, flui neste lugar, em nosso meio. Seja feita a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Sabe, quando nós vemos esse texto, onde o Senhor Jesus ensina para os discípulos, que os discípulos ficam em crise. Peraí, por que a gente não conseguiu expulsar Jesus? Essa espécie só sai por meio da oração e do jejum. Existem certos demônios, existe uma espécie maligna, que o Senhor Jesus está dizendo, esses aí só saem por meio da oração e do jejum. Por isso que eu digo que, se um cristão não tem uma prática de oração e jejum, tem alguma coisa que não está bem. Pode ser que existem, não que o diabo ele não pode possuir um cristão, mas ele pode influenciar ao redor. E se nós não estivermos posicionados e firmados diante do Senhor, debaixo de oração e debaixo de jejum, que é uma arma espiritual, que é uma disciplina espiritual, nós não vamos exercer tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
Quantos entendem isso? Você entende essa importância? Nós precisamos ter. Agora, teve vários homens na Bíblia, e eu quero te encorajar até você poder observar isso no seu plano diário de leitura. Muitos homens de Deus que jejuaram, alguns jejuaram de forma assim sobrenatural. Moisés jejuou 40 dias. A Bíblia diz que ele jejuou por 40 dias, sem comer nada e sem beber nada. Esther, mulher de Deus, decretou um jejum em toda a nação dos judeus para clamar ao Senhor. Daniel jejuou por 21 dias, buscando ao Senhor. Uma cidade inteira foi decretado um jejum, a cidade de Nínive. Quando Jonas foi pregar lá, para eles se arrependerem, o rei de Nínive decretou um jejum que todos jejuaram, até os animais jejuaram, clamando por perdão do Senhor. O apóstolo Paulo jejuou, Barnabé jejuou, Esdras jejuou. Agora pergunta para o irmão que está do seu lado: e você, jejua? Isso faz parte. Jesus jejuou 40 dias. 40 dias. Agora, quando nós entramos e nos dispomos no coração a entrarmos em jejum, escuta uma coisa que eu já vou te avisar já desde já. Nós entramos num território de guerra. Claro que é uma guerra que em Cristo nós já somos mais que vencedores, amém? Você crê nisso? Mas entramos num território de guerra. Por quê? O diabo não vai querer que você jejue. Por isso já vai ser um inimigo. A sua carne não vai querer que você jejue. Porque a nossa carne quer comer uma francesinha, um churrasquinho. E quando a gente faz o contrário da nossa natureza, eu já te aviso, se você for fazer um jejum assim mais puxado, os primeiros 3 dias é o pior. Você sente o seu corpo abstinente, você começa a suar frio, porque o seu corpo quer comer e você fala não. Por isso o diabo não vai querer que você jejue, o seu corpo também não. Mas eu quero falar aqui hoje sobre algumas verdades dos dois, a oração e do jejum. E primeiro nós vamos falar sobre a oração. Agora abra aí a sua Bíblia ali em Mateus no capítulo 6, onde o próprio Senhor Jesus nos deu orientações sobre a oração. Mateus capítulo 6, olha só o que diz a partir do versículo 5. Mateus 6, 5. Diz assim, Jesus falando: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Aqui o Senhor Jesus nos dá orientações de como nós devemos orar, e eu quero que nós vejamos isso, para que possamos entender esses princípios, essas verdades a respeito da oração. E primeiro, só ora quem precisa. Você já percebeu que só ora quem precisa? Quando a pessoa perde o trabalho, ela começa a orar, né? Deus, eu preciso de um trabalho. Mas aí ela tem ali, está recebendo o seguro-desemprego. Então ela ora: Deus, estou precisando de um trabalho. Mas na hora que acaba o seguro-desemprego, ela vai começar a orar um pouco mais. Porque só ora quem precisa. O problema é que muitas vezes nós achamos que não precisamos, porque na verdade nós precisamos. Só ora
quem depende, só ora quem sabe que sozinho não consegue. Sabe por que tem muito cristão que não ora? Inconscientemente ele está dizendo, eu não preciso tanto. Eu tenho um bom trabalho, tenho uma vida estabilizada. Sou efetivo no meu trabalho, ninguém pode me mandar embora. Então financeiramente não tem problema, eu tenho minha esposa, tenho meu esposo, tenho meus filhos. Está tudo bem, não precisa orar tanto. Mas a verdade é porque ela não entendeu o quanto ela precisa. Porque realmente só ora quem precisa. Você entende isso? Segunda coisa, e eu quero ser rápido aqui porque são várias coisas, é que há uma recompensa para quem ora. Olha só o que diz o texto aí, versículo 5. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Há uma recompensa para quem ora. Agora vamos pensar ao contrário. E para quem não ora? Deixa eu te falar, tem gente que acha que vai receber sem orar. A recompensa é para quem ora. Está aqui, não sou eu que estou dizendo. O Senhor o recompensará. É o pedir e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Quantos não estão entendendo? Por isso há uma recompensa. Eu creio que nesses dias que nós vamos orar, 21 dias, colocamos aqui o motivo, Deus vai nos recompensar. Não tem nada a ver com a nossa salvação, nós já somos salvos em Cristo Jesus, mas é aquilo que nós vamos pedir, aquilo que nós vamos interceder, e nós vamos ver o Espírito Santo de Deus se mover, e vamos ver o fruto da nossa oração, e sermos não apenas pessoas de oração, queremos ser pessoas de orações respondidas. Você quer ser uma pessoa de oração respondida? Aleluia. Isso fala da recompensa. Aquilo que pedimos no nosso secreto, no nosso íntimo, o Senhor faz. Aleluia. Terceira coisa que nós vemos é que quando nós orarmos, quando você orar, tenha a Deus como Pai. No versículo 9 diz assim: vocês devem orar assim: Pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você chega para orar diante de Deus, qual é o seu sentimento para com Deus quando você ora? Será que é um Deus distante? Será que é um Deus que não se importa tanto? Rapaz, Deus tem tanta coisa para fazer. Deus deve estar ocupado com tanta coisa. Quem sou eu? Deus não nos olha dessa forma. Ele nos vê como filhos. E Ele só fica esperando que nós já chegamos diante dEle em oração e falamos: Pai. Sabe quando você for chegar? Chegue como um filho. Um filho que chega para o pai. O próprio Senhor Jesus disse: se vós que sois maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é muito melhor que nós. Jesus falou: se o seu filho te pedir pão, você vai dar uma pedra para ele? Se o seu filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra para ele? Quanto mais o Pai Celestial. Nós devemos a chegar a Ele como um Pai. Quantos estão entendendo? Sabe, quando você for orar, pegar ali o seu cartão de oração, você fala: Pai, eu estou aqui como filho. Como filho. E um pai ama atender o seu filho. Aquilo que o filho pede. Claro que o pai é muito mais sábio e às vezes não vai dar o que ele pede. Como Tiago diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Mas você pode ter certeza que se você orar para que haja paz na sua casa, a paz do Senhor vem sobre nós. Se você orar para que amigos, familiares sejam salvos, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo e disse que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. Nós estamos orando segundo a vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Por isso nós devemos chegar diante de Deus como Ele sendo nosso Pai. Outra coisa, nós precisamos orar em unidade. Fala para o irmão que está do seu lado: nós precisamos orar juntos. Porque o Senhor Jesus disse assim ali no versículo 9: vocês devem orar assim: Pai nosso. Ele não diz Pai meu. Você vê que nesse texto o Senhor Jesus fala dos dois tipos de oração. Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e o Senhor que te vem em secreto. Essa é a oração, aquela oração sua, pessoal. Mas o Senhor Jesus depois ensina outra oração. Quando vocês forem orar, ore assim: Pai nosso. Essa já é a oração
em comunidade. Nós precisamos ter esses dois tipos de oração. Você precisa ter o seu momento a sós com Deus de oração, mas nós precisamos ter o momento juntos como igreja. Quando um cristão, às vezes, que não vai na igreja, não vai numa célula, não, mas eu estou orando em casa. Então, você está incompleto. Você precisa orar em casa? Precisa. Mas nós precisamos orar juntos como igreja. Porque o Senhor Jesus disse, orar é assim, Pai nosso. Eu só consigo orar o nosso se eu estiver junto com mais alguém. Você entende isso? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você vai estar aqui amanhã para a gente orar junto? Aleluia. Vamos orar juntos, aleluia. Uma outra coisa a respeito da oração, diz assim que a oração é para clamarmos para que o reino de Deus venha. Olha só o que diz ali, o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como no céu. Deixa eu te falar, tem muitos cristãos que às vezes estão vivendo a sua vida cristã esperando que um dia vá para o céu. Sim ou não? Sim. Mas o Senhor Jesus nos ensinou uma oração que vai além disso. Não é nós esperarmos de um dia ir para o céu, é orarmos. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como no céu. Não é um dia eu esperar que eu vou para o céu, não. Eu quero que eu em vida, o céu desça. O reino de Deus venha e se espalhe. Se espalhe sobre outros corações, outras casas, outras famílias. Essa deve ser a nossa oração. E nós vamos orar nesses dias, Senhor, venha o teu reino sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida daqueles que eu conheço, que ainda não conhecem o Senhor. Senhor, venha o teu reino sobre eles. Seja feita a tua vontade na vida deles. Amém? Aleluia. Outra coisa, a oração também é para orarmos por provisão. Versículo 11 diz, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Sabe que o Senhor Jesus nos ensinou algo poderoso aqui. O nosso sustento vem do Senhor. Você crê nisso? Mas sabe que ainda tem gente que acha que o seu sustento vem com a força do seu braço. Deixa eu te falar, até a força do seu braço foi Deus que te deu. A inteligência para você trabalhar foi Deus que te deu. O trabalho que você tem foi Deus que te deu. O patrão que te aceitou foi Deus que fez ele te aceitar. Tudo vem dele, por ele e para ele. Por isso o nosso sustento diário vem do Senhor e nós devemos reconhecer. E no momento de oração nós reconhecemos, Senhor, o meu sustento de cada dia o Senhor me dá. O meu trabalho de cada dia o Senhor me dá. O meu pão de cada dia o Senhor me dá. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Outra coisa que nós vemos aqui, que a oração fala de perdão. Olha só o que diz o versículo 12. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Sabe, esse texto é um texto muito forte, onde o Senhor Jesus falou outras vezes. Você quer ser perdoado? Você vai ser perdoado na mesma medida que você perdoa. Eu até compartilhei semana passada a respeito do livro do John Bevere, né? A isca de Satanás, que hoje é a maior isca. E se nós não tomarmos cuidado, a gente cai nela. É a ofensa. Pessoas que nos ofendem com palavras, com atitudes. Porque às vezes a gente se sente ofendido, se sente mal. E às vezes é difícil vencer isso e perdoar. Mas a forma como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, o Senhor Jesus está dizendo, é a mesma forma que nós seremos perdoados. Porque tem muitas pessoas que elas querem receber o perdão, mas elas não querem dar o perdão. Você está disposto a dar perdão nesses dias? Aqueles que te ofenderam, aqueles que te feriram com palavras, com ações, com atitudes, e falar, Senhor, perdoe as minhas ofensas na mesma proporção a qual eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Amém? Aleluia. Vamos seguir. Oração também fala de proteção. Versículo 13 diz assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por isso que eu falo, só ora quem precisa. Nós precisamos diariamente estarmos em oração, porque, a palavra já diz que o diabo anda ao derredor, procurando alguém para devorar. E deixa eu te falar, o diabo não tira férias,
Para o diabo não tem fim de semana e feriado. Todos os dias ele vai procurar um espaço, uma brecha para devorar alguém. E diariamente a nossa oração deve ser: Pai, não me deixe cair nas tentações, não me deixe dar espaço para o diabo, não me deixe ceder às tentações, livra-me do mal. Porque é o Senhor que nos livra do mal. Nós, a nossa força, nós não podemos. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Nós vamos orar por isso nesses dias. Aleluia. Outra coisa que nós vemos a respeito da oração é que a oração é reconhecer o poder e o senhorio de Deus. No final do versículo 13 ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sabe, a nossa oração deve ser composta com tudo isso. E a nossa oração é reconhecer: Senhor, teu é o poder. Se eu estou a orar aqui hoje, é porque eu preciso, porque o Senhor tem o poder e eu não tenho. O Senhor é o reino e eu não tenho. Eu preciso do Senhor. Só ora quem precisa. E eu vou te perguntar: você acha que você precisa de oração? Você precisa orar, você precisa estar em conexão com Deus em oração? Eu preciso. Nós vamos agora falar de verdades a respeito do jejum. Vá lá agora aí no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Que o Senhor Jesus deu orientações sobre a oração e depois deu orientações sobre o jejum, de como jejuar. Olha só o que ele diz. Quando jejuarem, versículo 16, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça. Em outras palavras, trazendo para o dia de hoje, passa um gelzinho. Unja a cabeça. Lave o rosto. Passa aí alguma coisa. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. O Senhor Jesus nos dando a diretriz de como nós jejuarmos. Porque tem gente que às vezes está jejuando e fica com aquela cara de: eu estou jejuando. Tem gente que fica com aquela cara de morto, né? Não, meu irmão, para quem tem cabelo, passa um gel, aleluia. Faz alguma coisa, mas fica bonitão. É? E para quem não tem, passa gel também? Oh, meu Deus. Vai ficar brilhando assim, né? Mas deixa eu te falar, jejum. Essa palavra que foi usada nesse texto de jejum, no original, significa nassetio. Sei lá como é que pronuncia isso direito do grego, mas é no grego. Sabe o que significa essa palavra? Abster-se de comida e bebida. Eu sei que muitos às vezes fazem: não, estou fazendo jejum de rede social, estou fazendo jejum de telemóvel, estou fazendo jejum de TV. Você pode fazer, é uma maravilha. Você abstenha. Eu lembro que uma vez eu fiz um jejum de 3 anos sem assistir televisão. Melhor coisinha, eu fui desintoxicado da televisão. Nunca mais precisei assistir televisão. Porque antes eu assistia muito, quando era solteiro. Isso é muito bom, mas o jejum bíblico é ficar sem comer e beber. Por isso, se você for se abster de algo, rede social, telemóvel, faça isso. Mas também fique sem comer e beber alguma coisa. Esse é o jejum. Porque você às vezes vai estar se abster de TV, vai estar se abster de outras coisas. Amém, isso vai te ajudar. Você está num período agora de consagração. E é a melhor coisa. Período de consagração é o período de você se separar dessas coisas. Porque tudo você vai estar voltado para buscar o Senhor. Amém? Aleluia. Por isso, o jejum é ficar sem comer e sem beber. Existem muitos tipos de jejum na Bíblia. Inclusive esse livro fala sobre vários tipos de jejum. Existem muitos tipos de jejum. Você vê na Bíblia que Davi jejuou por 7 dias, ficou 7 dias sem comer nada. Daniel orou por 21 dias, mas nesse jejum dele, ele só comia frutas, legumes e verduras. Jesus, a Bíblia diz que ele nada comeu, não diz que ele nada bebeu. E diz que no final dos 40 dias ele teve fome, ele não teve sede. Então assim, existem muitos tipos. Você pode ficar só sem comer e beber. Você pode às vezes só comer frutas, legumes e verduras. Ou você pode fazer um jejum de você tirar as coisas que você mais gosta, que mais tem prazer. Não fazer, vou fazer jejum de chuchu. Não.
Igual eu já contei esses dias, até a irmã chegou falando, não, eu estou fazendo jejum de café. Pô, jejum de café, deve gostar muito de café. Não, estou fazendo jejum de café das 10. Foi das 10, ou das 11 eu já tomo. Falei, não, pô. Porque deixa eu te falar, o jejum é você se abster de um prazer natural para buscar um prazer sobrenatural. Nós temos prazer na comida. Que eu, nesses dias, eu vou tirar o açúcar. Quem me conhece sabe que eu sou um doçólitros anônimos. Não sei se existe essa palavra. Gosto muito de doce. A minha família lá do Brasil, lá, da parte do meu pai, fala que depois que eu vim para Portugal, sobra doce nos eventos da família. Porque eu estou aqui. Eu gosto muito de doce. Nesses 21 dias eu não vou comer doce. Além de outras coisas. 0 açúcar. Entre outras coisas. Só Jesus. Eu já estou sofrendo por antecedência, por antecipação. Aleluia. Eita. 1 metro de distância, né? Ô Jesus. Porque é você se abster de algo. Olha só o que diz. Presta atenção aqui. Abre aí a sua Bíblia em Filipenses no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 17. Falamos aqui que o jejum é ficar sem comer. Falamos que o jejum é se abster de algo natural para buscar um prazer sobrenatural. Deixa aberto em Filipenses 3,17. Não sei se você sabe, mas eu acho isso fantástico. Quando Jesus jejuou por 40 dias, a Bíblia diz que no final ele teve fome. E Satanás veio tentá-lo. Disse, você não está com fome? Você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. O diabo foi tentado na comida, né? Mas sabe o que é interessante? Jesus não cedeu à tentação. E sabe o que aconteceu no final? Às vezes a gente não dá muito valor para esse texto, mas eu fico me imaginando. Falo, meu Deus. Diz que depois que Jesus venceu as 3 tentações no final, vieram anjos e o serviram. Rapaz, você consegue imaginar essa cena? É que a gente não para ler o resto, né? A gente só lê. Porque Jesus não cedeu à tentação de Satanás. Ele foi servido por anjos. Você acha que anjos ia servir o quê, meu filho? Manjares do céu, aleluia. Natas do céu. Bacalhau espiritual. Aquele refrigerante chamado Spirit. Docinhos do céu. Só coisa boa. Só que tem muita gente que o diabo tenta e ele prefere comer o pão que o diabo amassou do que comer aquilo que os anjos oferecem. Com medo de passar fome. Pega qualquer trabalho que é o diabo que está oferecendo. Não é porque estão oferecendo que significa que é Deus, não. Às vezes é o diabo que está dando sustento para você e quando você vê, você já está fora. Mas vale falar não para o diabo. Porque lá na frente tem anjos esperando com a bandeja. Com manjares do céu. Aleluia. Por isso que vale a pena, irmão. Aquilo que nós vamos viver nesses dias. Pode ser que seja no final dos 21 ou no final dos 40. De virem anjos e nos servirem com tudo aquilo que nós precisamos, porque nós somos filhos de Deus. Você crê nisso? Aleluia. Vamos voltar aqui, vai lá, Filipenses capítulo 3. Nós precisamos jejuar, sabe por quê? Porque muitos têm a comida como um Deus. Olha só o que diz Filipenses capítulo 3, a partir do 17, diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem, olha como é sério isso, como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles, sabe o que é? É o estômago. E eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Eu fui no rodízio de pizza e comi 20 pedaços. Se gloria, pecador miserável. Só pensam nas coisas terrenas. Rapaz, o cara está no culto e já está pensando no que ele vai almoçar. Eu tenho que almoçar porque amanhã eu não posso comer, né? Ele não consegue nem prestar atenção porque está pensando nisso. Versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo, ele é muito duro. Ele fala, ei, são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o estômago. Porque tem gente que é conduzida pelo estômago. Vou te provar quando o estômago é o nosso Deus. É quando em vez de nós o dominarmos, Ele nos domina. Quem é que decide? É você ou é o seu estômago? O jejum, nós estamos colocando o estômago no lugar dele. Quem manda não é ele. Quem manda somos nós. E o Espírito Santo de Deus em nós. Isso é sério isso. O que ele está dizendo aí no mundo? O Deus dele é o estômago. A pessoa se gloriar. Eu comi muito. Irmão, crente não bebe, não fuma, mas o que come? Vai nessa. Glutamaria também é pecado. Pecado que muitos negligenciam. Isso é sério. Vamos seguir. Outra coisa com relação ao jejum. Quando nós controlamos a boca, nós temos a vitória sobre Satanás. Vou te dar um exemplo. Adão e Eva pecaram por causa de quê? Apreciada para se comer. O fruto parecia bom para se comer. Por causa da boca. Hoje nós estamos aqui porque alguém não soube segurar sua boca. Mas fica tranquilo que se fôssemos nós faríamos a mesma coisa. Só que Jesus, da mesma forma como Adão e Eva foram tentados por Satanás e cederam, Jesus no deserto foi tentado por Satanás e disse não. Por isso, deixa eu te falar, quando nós controlamos a boca, nós temos a vitória sobre Satanás. Você crê nisso? Deixa eu te falar, nesse período de jejum, olha aqui para mim. Eu falo isso por experiência, irmão. Vai aparecer festa. Você vai ser convidado para jantar como você nunca foi. Você fala, não é possível, só porque eu estou de jejum. É isso aí. Bolo de chocolate. Hoje ainda, mas a partir de amanhã. Oh, Jesus. Por quê? O diabo não quer que você jejue. A sua barriga não quer que você jejue. Outra coisa. Não devemos aparentar, como nós já lemos ali. Não devemos aparentar que está de jejum. Por isso, nesses dias, você vai ficar mais magrinho. Se você jejuar de verdade, né? A sério. Você vai ficar. Mas pentei o cabelo. As mulheres passam um pouco mais de maquiagem. Para não aparecer abatida, nem com olheira, porque está sem comer. Porque é o Senhor que nos vem em secreto. Nos recompensará. Nós temos falado, sabe, cada um vai ver o jejum que pode fazer de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu condicionamento físico. Mas o que eu quero te encorajar é que todos nós façamos um jejum. Não estou falando aquele cara espiritual que fala, não, eu faço jejum 3 vezes por dia. Eu tomo um pequeno almoço, entro em jejum. Aí venho e entrego o almoço. Aí eu entro em jejum de novo. Não, isso não. É jejum a sério. É um jejum a sério. É você se abster dos prazeres naturais, para que no final disso, assim como foi com Jesus, possamos desfrutar dos prazeres sobrenaturais. Os anjos possam vir e nos servir de tudo aquilo que nós precisarmos. Amém? Para concluir, se quiser o pessoal do louvor pode subir aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Os muçulmanos, eles jejuam juntos uma vez por ano, é o Ramadã. Não sei se você sabe, todos eles jejuam. Homens, mulheres, até as crianças. Das 6 da manhã às 6 da tarde eles não comem nada. 0. Os fariseus da Bíblia, todos eles jejuavam 2 vezes por semana. O jejum judeu, que o jejum judeu é justamente esse. Das 6 da manhã às 6 da tarde não come nada. Por que muitos cristãos não jejuam? Eu só consigo ficar sem comer 4 horas. Não. A medicina diz que você consegue ficar até 3 dias sem comer nada. Não, 3 dias não, até mais, 3 meses, né? 3 dias é de água.
A medicina, não estou falando a Bíblia, a medicina diz que você pode ficar até 3 dias sem água. E até 3 semanas sem comida. Não é 3 semanas, é 3 meses, não lembro agora. Acho que é 3 semanas. E você continua na boa. O fato, eu só consigo ficar 4 horas sem comer, significa que ainda é o seu corpo que manda em você. Isso é sério. Eu lendo esse livro, eu falei, Deus, eu acho que tem hora que o meu Deus também é o estômago. Porque eu coloco limite, não, eu só consigo até aqui, eu começo a dar umas tremedeiras, eu tenho que parar. Eu falei, não, meu Deus não é o estômago. Eu falo, Senhor, por isso eu te encorajo, ainda tem tempo ainda. Se você não perguntou para Deus, Deus, qual é o jejum que o Senhor quer que eu faça? Porque a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para jejuar. Foi o Espírito que o conduziu. Sabe que nesses dias o Espírito Santo possa nos conduzir a fazermos não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele quer de nós. Sabe, eu estava orando e colocando diante de Deus, Deus, que jejum que o Senhor quer que eu faça? Cada hora eu fico pensando em jejum. Aí minha esposa falou que vai tirar o açúcar. Eu falei, eu vou tirar o açúcar junto com ela. Não vou ficar comendo doce perto dela. Tadinha, vai ficar sofrendo, né? Ela lá, sem açúcar, e eu aqui no pudim. Não vou fazer isso. Eu vou tirar junto com ela. Mas olha, eu ouvi muito claro, o Espírito Santo falou, você não tem pedido nesses dias para ir além? Então vai além. Eu falei, eita, ir além? E eu vou além. Eu não vou fazer só 21. Mas isso sou eu. Eu vou fazer 40. Já está 2 semanas, né, Pedro? Sem café e sem doce. Por isso que o Pedro está afiado. Aleluia. Eu creio, sabe o que eu sinto no meu espírito? Nesses dias Deus vai nos levar além. Você quer ir além? Mas eu te digo a mesma coisa que Deus falou para mim. Então vai além. Existe uma coisa muito simples. Se você fizer as coisas que você sempre faz, você sempre vai ter os resultados que você sempre teve. Isso é a lei da semeadura. Aquilo que você semeia, você colhe. Se você semear sempre as mesmas coisas, você vai colher sempre as mesmas coisas. E eu coloquei diante de Deus, nós estamos, todos os anos, fazemos 2 vezes, juntos como igreja, jejuamos 21 dias. E o Espírito Santo falou para mim, a minha vida pessoal, vai além. Eu falei, eu vou além. Nós vamos acabar junto como igreja 21 dias, eu vou seguir. Mais 18. Porque eu falei, Deus, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ir além. O meu Deus é o Senhor. O meu Deus não é o estômago. O meu Deus não são os prazeres desse mundo. Não são os prazeres naturais. Eu quero que o meu prazer esteja na tua presença, na tua palavra, na tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos levar além nesses dias. Vai te levar além na sua casa, sua família. Vai levar a sua família para um novo nível em Deus. Vai levar o seu nível de comprometimento e espiritualidade além, de experiências, de revelações. Sabe, eu tenho certeza, fica de pé no seu lugar, que nesses dias o Espírito Santo de Deus vai te levar além.